Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver os conceitos de frações. Fazer uma revisãozinha bem rápida com vocês, tá? Bom pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala em fração, a gente está representando a parte de uma quantidade. O que é isso? É quando algo foi dividido em partes iguais. Então, a gente fala que a fração é parte de um todo, tá? Na fração, a gente tem o numerador em cima, que é a parte que a gente vai falar, a parte considerada. E embaixo é o denominador, que é a parte que o total foi dividido. Nas frações, a gente tem o que chamamos de frações próprias e frações impróprias. Nas frações próprias, elas vão representar a parte de um inteiro. O numerador vai ser menor que o denominador. Já nas frações impróprias, o numerador vai ser maior que o denominador. E ele sempre será maior ou igual a 1 ou a 0. Depois temos o caso de frações impróprias mistas, que é quando nós temos um número inteiro mais uma fração. E temos as frações impróprias aparentes. Ela vai aparecer um pouco, né? Num caso particular de fração, porque ela vai representar um número natural. Quando a gente precisar simplificar uma fração, basta a gente dividir. E todo número que a gente dividir, a gente tem que dividir pelos dois, pelo numerador e pelo denominador, o mesmo número. E a gente vai dividindo eles até não ter mais como dividir. E aí, a partir do momento que a gente não conseguir mais dividir, a gente chama ela de fração irredutível. Agora vamos falar de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? É quando duas ou mais frações, escritas de formas diferentes, vão representar a mesma quantidade, a mesma parte do todo. Vamos para o exemplo da pizza, que a gente consegue visualizar melhor. Então, olha o desenho. Eu posso escrever aqui meia pizza. Eu dividi a pizza em 2 e vou comer um pedaço. Eu também posso dividir a pizza em 8 e comer 4 pedaços. Reparem que o tamanho de 4 pedaços é o mesmo tamanho de meio pedaço. Eu escrevi de duas formas diferentes o mesmo tamanho do pedaço da pizza. Se eu dividir a pizza em 6 pedaços e comer 3, eu também vou comer metade da pizza ou 4/8 da pizza. Tudo vai depender da forma de como a gente vai dividir a pizza. Mas reparem que a quantidade é a mesma. Todas estão representando metade, o mesmo tamanho, tá? E para a gente tornar essas frações equivalentes, a gente pode multiplicar ou dividir. Lembrando que todos os números que a gente multiplicar ou dividir por baixo, a gente tem que fazer em cima também. Olha o exemplo. Meio, a gente multiplicou por 4, em cima e embaixo, ela ficou 4/8. E se a gente pegar uma fração 3/6 e dividir por 3, a gente vai ter meio. Então, todas representam a mesma quantidade. E para a gente verificar se elas são equivalentes, a gente multiplica ela em x. E se elas derem o mesmo resultado, é sinal que elas são equivalentes. Agora, vamos aprender a comparar as frações. Temos 3 formas de comparação: com os denominadores iguais, com denominadores diferentes e com numeradores iguais. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, denominadores iguais. Denominador é o número embaixo, tá bom? Então, quando a gente tem os números de baixo, que são os denominadores iguais, a gente vai analisar o numerador, que é o número de cima. Então, nós vamos olhar os números que nós estamos comparando
e ver qual que é maior, qual que é menor, ou se eles são iguais, tá? Então, quando a gente tem denominador igual, a gente compara pelos numeradores, verificando qual que é maior ou menor. Quando os denominadores são diferentes, a gente precisa fazer uma fração equivalente. Nós acabamos de aprender. Tornar ela com o mesmo denominador. E para a gente fazer isso, a gente multiplica um denominador pelo outro. Então, nós temos o exemplo da fração 3/4 e a fração 2/3. Para a gente tornar elas equivalentes, a gente vai multiplicar o numerador do 2/3 com o denominador e o numerador da fração 3/4. E o 4 a gente multiplica com a fração 2/3. Então, a gente vai tornar ela com o mesmo denominador e aí voltamos a analisar o numerador. Mas, se o caso da nossa fração for com numeradores iguais, nós vamos analisar os denominadores e aquele que for menor vai determinar que a fração é maior. Então, ele é ao contrário dos denominadores iguais, tá? A gente analisa os denominadores e aí o que estiver determinando que é um número maior, ele vai determinar que a nossa fração é menor. Agora vamos falar de porcentagens e frações. Bom, a porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada do total de 100 partes. Então, representamos na fração o denominador igual a 100. Podemos escrever também a porcentagem na forma de fração. É só a gente tornar irredutível. Então, vamos ao exemplo. Quando a gente diz 35%, a gente quer dizer que é 35 de 100. Então, a gente escreve o numerador 35 e o denominador o número 100. Agora, quando a gente fala 40%, a gente escreve 40 100avos. E a gente vai tornar ela irredutível. Lembra o que é irredutível? É a gente dividindo até a gente não conseguir mais dividir. Então, a gente divide o 40 e o 100 por 2, dá 20 sobre 50avos. A gente consegue dividir por 2 novamente, vai dar 10 25avos. Agora, a gente consegue dividir por 5, vai dar 2 quintos. E agora a gente não consegue dividir mais, nenhum dos dois números a gente consegue dividir. Então, a gente tornou essa fração irredutível. Então, 40% é a mesma coisa que 2 quintos. Tá? Tem também como a gente pegar uma fração e tornar ela em porcentagem. Mas para isso, o denominador precisa ser igual a 100. Então, a gente vai ter que multiplicar por um número que a gente consiga deixar o denominador igual a 100. Vamos ver o exemplo. A gente tem aqui a fração 7/25avos. A gente sabe que se a gente multiplicar o 25 por 4, a gente vai ter o número 100. Então, a gente pode multiplicar tudo por 4. Então, a gente multiplica o 7 por 4, que dá 28, e o 25 por 4 dá 100. Então, nós temos a fração 28 100avos, que é a mesma coisa que 28%. Temos também o exemplo de 1/4. A gente divide o 1 por 4, vai ser igual a 0,25. E depois multiplicamos por 100, porque é porcentagem, né? E aí nós vamos ter o 25%. O que a gente fez aqui? Nada mais que dividir o numerador pelo denominador e depois multiplicar por 100. Vamos ver esse exemplo para vocês entenderem. Em um cinema, há 250 poltronas. Em certa seção, 140 poltronas foram ocupadas. Qual é a porcentagem de poltronas ocupadas? Então, como 140 é o total de 250 poltronas que foram ocupadas, então a gente escreve a fração 140 250avos. Porque 250 é o total que tinha.
e 140 é as poltronas que foram ocupadas. Então, para escrever essa fração na forma de porcentagem, a gente tem que obter uma fração equivalente a 140 250 avos, cujo denominador seja igual a 100. Então, o que a gente faz? Para a gente diminuir, porque ela é 250, a gente tem que deixar ela igual a 100. Então, a gente tem que diminuir os números. Então, a gente vai dividir. Porque se a gente multiplicasse, a gente aumentaria o número. Então, a gente vai dividir. A gente sabe que 250 a gente consegue dividir por 10. Que a gente vai tornar ela 25. E depois 25, multiplicando por 4, a gente consegue deixar ela igual a 100. Então, a gente divide por 10 primeiro, o numerador e o denominador. Ela vai ficar equivalente a 14,25 avos. Agora, a gente multiplica por 4, que vai ficar 56 100 avos. Então, a gente sabe que 56% das poltronas foram ocupadas. E agora, para finalizar, vamos ver adição e subtração com fração. Temos dois exemplos, com os denominadores iguais e com os denominadores diferentes. Quando a gente tiver que fazer adição ou subtração com os denominadores iguais, a gente vai fazer a continha de adição e de subtração, somando ou subtraindo os numeradores, e a gente conserva o denominador. Nesse exemplo aqui, a gente tem 6 sétimos menos 1 sétimo. A gente faz o 6 menos o 1 e conserva o 7. Vai dar 5 sétimos. Agora, se os denominadores forem diferentes, primeiro a gente tem que ter uma fração equivalente com o mesmo denominador. Então, a gente multiplica um pelo outro. E, em seguida, fazemos a operação com os numeradores, conservando o denominador. Então, a gente tem a fração 1/4 e 3/5. A gente multiplica 1/4 por 5 e 3/5 por 4. A gente vai ter 5 vinteavos e 12 vinteavos. Então, 1/4 mais 3/5 é a mesma coisa que 5 vinteavos mais 12 vinteavos. Então, a gente mantém o 20 no denominador e soma o 5 com 12. Então, vamos obter 17 vinteavos. Ok? Bom, pessoal, então encerramos a parte de frações. Espero que tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Estou à disposição para eventuais dúvidas, tá bom? Até a próxima. Tchau! Um beijo!